O FMG Educativa, a estação do conhecimento. Falando de livros. Bom dia, eu sou Michele Bruck. Nós estamos de volta com o Universo Literário para você que está conosco aqui em 104,5 FM, para você que nos acompanha em nosso site, o fmg.br/rádio. Literatos ferrenhos dizem que a psicanálise nasceu exclusivamente da literatura. Os mais moderados já afirmam que a literatura foi uma das várias fontes de que Freud bebeu para mudar para sempre os estudos sobre a natureza humana. Mas a certeza indubitável é que essas duas disciplinas jamais se separaram numa relação duradoura que vem remodelando desde o início do século XX as visões do homem sobre si mesmo. E é justamente essa relação que Evaristo Magalhães dá a ver no seu mais recente livro, intitulado Pontuações. Para sabermos mais sobre essa coletânea de poemas, vamos conversar então com o psicanalista e escritor mineiro que recebemos aqui no estúdio da Estação do Conhecimento, o Evaristo Magalhães. Bom dia. Bom dia, Michele. Tudo bom? Que prazer estar aqui. Prazer Olha, todo meu te receber aqui. Eu escuto o programa e agora eu estou aqui sendo entrevistado aqui pelo programa. Isso é uma Muito honra obrigada. Pra gente, né? Eu já te falei que eu leio demais suas colunas. Então, ele tem uma coluna, gostaria de falar, né? Isso. No portal Uai. Isso. E aí é muito interessante. Aí ficava aquela coisa, eu lia a coluna dele e ele escutava o programa. A gente já está se namorando há muito tempo, né? Muito aí. legal, muito obrigado. Obrigado a todo mundo que está escutando. Prazer é todo nosso. Então eu vou estar lá dia 20 de outubro, no próximo sábado, no Espaço Cultural Suricato, às 11 horas da manhã, fazendo o lançamento desse livro. O Pontuações, deixa eu mostrar, né? O Pontuações. Aí, vira um pouquinho. Aqui. Certinho. Aí. Pra gente começar nosso papo, por que esse nome, Pontuações? Na verdade, a ideia era colocar pontuações psicanalíticas, mas aí ia ficar um livro voltado para um público muito específico, né? Por isso que eu optei pela questão da pontuações. E, na verdade, a palavra pontuações é muito usada no meio psicanalítico. Né? É quando o psicanalista faz uma pontuação para o paciente, que ele coloca o paciente diante do nada, diante do vazio, diante de um buraco, num lugar onde nenhuma palavra toca. Porque, na verdade, nós não nascemos com as palavras, né? As palavras a gente herda, né? Da ordem da cultura. Então, as palavras, elas não são nossas. Então é quase como se o psicanalista quisesse que a gente inventasse as nossas próprias palavras. Que na verdade é o tal do conceito de subjetividade, que a psicologia, que a psicanálise trabalha, surgiu, né? Psicanálise e psicologia surgiu para trabalhar essa questão da subjetividade. O Lacan vai estudar o James Joyce e ele vai dizer que o Joyce ele inventou a própria língua dele. Ele inventou a própria palavra dele lá no Ulisses, né? Que o Lacan utiliza muito para poder falar disso. Entendi. Né? Da questão da invenção. E aí eu acho que é nesse momento que a psicanálise flerta muito com a poesia, com a arte, porque o poeta ele tem esse poder de criar as próprias palavras. Sem né? dúvida. Na poesia pode quase tudo, né? Você falou do Lacan, eu aproveito o gancho para te perguntar quais são suas principais referências literárias, quais delas se revelam explicitamente em sua obra, nesse livro e em outros livros? Pois é muito engraçado, porque eu não sou um escritor de formação, né? Eu fiz filosofia, depois eu fiz psicologia, depois eu fiz mestrado, depois eu fiz doutorado. Quando eu terminei o doutorado em clínica psicanalítica, eu desisti um pouco dessa produção acadêmica. Eu acho isso tudo muito engessado, você não tem muita liberdade de criação, né? Às vezes você escreve um capítulo, fica um mês escrevendo um capítulo de uma tese, você vai lá, o seu orientador corta tudo, aí você tem que começar tudo de novo e tal. E aí, depois que eu terminei o doutorado, eu decidi enveredar um pouco para o campo da literatura. Entendi. Né? Mas assim, de uma maneira muito natural. E eu me lembro que a minha irmã, na época, estava surgindo o Facebook,
E ela me sugeriu, por que você não cria um Facebook para você? E eu achava que Facebook fosse só para postar foto, por causa da coisa Facebook, né? Eu falei, pode escrever? Ela falou, você pode escrever, mas você só não pode escrever textos muito grandes, porque as pessoas não leem. E aí eu comecei a escrever textos mais curtinhos. Foi aí que surgiram essas crônicas, né? E aí um dia eu fui a Tiradentes e eu encontrei o Matheus Nastergalli, que eu estava utilizando o filme Amarelo Manga nas minhas aulas de filosofia. E nós ficamos amigos. E o Matheus começou a compartilhar as minhas crônicas. Aí a coisa tomou uma dimensão que eu perdi completamente o controle. Porque eu me lembro que o Cauã Raymond lia as minhas crônicas. Ele era amigo do Nastergalli. Depois fiquei amigo do Luiz Melo e tal. E aí um belo dia um cara de São Paulo falou comigo, olha, eu leio aqui as suas crônicas, o Luiz, eu sou amigo do Luiz, ele me manda o link das suas crônicas, porque eu criei um blog. A gente podia publicar um livro. Aí eu publiquei os meus 3 primeiros livros de crônicas, mas isso tudo assim, uma coisa sem nenhum planejamento. A coisa foi acontecendo naturalmente, né? E esse livro, na verdade, ele também não foi um livro planejado. Eu não sou poeta. Essas coisas vinham na minha cabeça e eu resolvi escrever para não perder, né? E aí, quando eu me dei conta, eu falei, eu tenho um livro de poesia, né? E aí eu falei, eu vou publicar, então, para poder fazer esse registro da escrita física, né? Que é muito importante. E aí surgiu essa ideia desse livro. E quais são os temas primordiais desses seus textos poéticos? Eu trabalho felicidade, paz, Deus, morte, liberdade, né? Mas é muito interessante isso, Michele, porque, na verdade, depois que eu terminei o doutorado, a minha ideia era trazer a psicanálise para a literatura, no formato de crônica e agora de poesia, mas pegando temáticas que os livros de autoajuda pegam muito. Então eu resolvi pegar as temáticas dos livros de autoajuda, mas numa vertente psicanalítica. Que aí a ideia é muito essa, assim, se você lê as minhas crônicas, você que lê, eu não respondo. Não é um livro de conselhos, né? Então eu trago para o cotidiano, numa linguagem do cotidiano, mas eu sempre deixo em aberto, que é muito o que a psicanálise faz. E talvez seja nesse ponto que ela marca uma certa diferença das psicoterapias, dos livros de autoajuda, que a ideia dessas técnicas, às vezes, vai muito nessa perspectiva de dar uma resposta. Você já tem uma solução. E a ideia da psicanálise não é responder. Por isso que a clínica psicanalítica ela é muito angustiante. Né? Ela é uma clínica muito, muito forte, né? Exatamente porque ela rompe com qualquer resposta para que você encontre a sua resposta. Então, quando eu falo de felicidade, eu jogo o sujeito no lugar em que ele vai ter que inventar a própria felicidade dele, em que ele vai ter que inventar a própria morte dele, em que ele vai ter que inventar a própria paz dele, a própria liberdade dele. Então, por isso que você me falou, que você leu os poemas, né? É verdade. Porque ele é tão... eu primeiro achei que parecia um haikai, alguma coisa assim. Mas ele é muito objetivo. Aquela corteza, vamos usar essa palavra, que eu nem sei se existe dela, se existe, ela nos leva a uma reflexão muito mais profunda, talvez, do que um texto muito extenso, justamente pela objetividade. Ela te lança uma ideia que imediatamente te tira do seu lugar de conforto. Isso, exatamente. Então, né? eu percebi isso, eu posso estar errado. errado. Mas é exatamente isso. Né? Isso foi muito assim, quando eu estudei aqui na UFMG, no curso de Psicologia, eu fui aluno de um professor muito querido, que chama Lúcio Marzagão. Ele já é aposentado. E eu fiz um curso com ele de psicanálise e linguagem, em que ele tentou aproximar o Wittgenstein do Freud. Né? E aí o Wittgenstein ele utiliza muito, ele faz muito uma crítica a essa linguagem que foge um pouco do cotidiano, e ele trabalha a linguagem como uma caixa de ferramentas. Entendi. Então você tem um problema, é como se você tivesse uma caixa de ferramentas, você vai ali e puxa uma ferramenta, e a linguagem serviria para isso, para te dar um lugar.
para te dar um sentido. Né? E aí, quando você fala dessa objetividade, de ser das minhas crônicas, das minhas poesias serem muito assertivas, a minha ideia é essa, assim, é usar a linguagem quase colando ela com a realidade, entendeu? Entendi. Quase colada com a realidade. Essa que é a minha ideia. Né? Então, por isso que parece essa coisa meio objetiva, e a ideia é essa mesmo, é limpar bem assim as palavras, entendeu? Secar as palavras, sabe? Entendi. É como se, pegando esse gancho, esses lugares que você nos leva enquanto leitor, por que vasculhá-los? A gente vai, você nos leva a lugares que, de repente, a gente não estava... Está, mas não está. Ótima pergunta. Mas por que vasculhá-los? Por que embrenhar tão profundamente nesses lugares? São esses lugares os lugares onde o ser humano quer mais estar, mas não consegue chegar? Não consegue. Exatamente. Pois é. Isso vem muito das minhas leituras do Lacan. Depois que eu terminei meu doutorado, eu continuei lendo Lacan e eu me tornei um leitor quase assim compulsivo do Lacan. Né? E aí é muito interessante que o Lacan, num primeiro momento, ele vai puxar um pouco essa vertente do Freud, no sentido de que a gente pode resolver as nossas questões existenciais pelo caminho da palavra, que é o que ele chama do inconsciente estruturado como linguagem. Então, essa ideia do inconsciente como alguma coisa dos nossos dramas mesmo, né? E a gente pode chegar nesse inconsciente pela palavra. E isso vem muito da escuta do psicanalista. Escutar para que o sujeito vá nesse lugar com a palavra. No final da vida do Lacan, o que a gente chama do ultíssimo Lacan, ele desiste um pouco dessa ideia. Ele não acredita que a palavra dê conta de tocar o que ele chama de real. Porque para o Lacan isso que é a questão do real. E aí ele abandona um pouco o Ocidente, né, essa racionalidade ocidental, a filosofia, a ciência ocidental, e ele vai para o Oriente. Né? Ele vai lá para a China, ele vai lá para o Japão. E aí ele vai dialogar com o Zen budismo. Né? E aí ele vai falar do silêncio. Né? E aí é nesse sentido assim que é isso que eu tento fazer. Entendi. É dizer que a palavra ela não resolve todos os nossos problemas. Entendi. E aí tem um lugar aí e inclusive a palavra da própria religião, a palavra da ciência, a palavra da própria filosofia, quer dizer, a gente carrega uma angústia, a gente carrega um drama que é nosso, que é constitucional, que é da nossa existência. Entendi. E aí a gente vai ter que inventar aí. O Lacan usa muito essa expressão invenção. A gente vai ter que se reinventar aí. A gente tem que suportar esse lugar. Né? Nesse momento do Brasil, né, nós estamos sendo jogados num lugar que a gente não pode enlouquecer. A gente não pode surtar. Está muito difícil. Não está fácil a gente se sustentar nesse lugar. Né? A gente está se deparando com coisas assim inadmissíveis para a gente. Né? E coisas que, inclusive, a gente nem tem muitas palavras. A gente está até meio silencioso. Né? É verdade. Porque é tanto absurdo que a gente não sabe nem o que dizer. Né? Mas a gente tem que dar conta de sustentar nesse lugar. Tem muita gente que não está dando conta, né? Mas a gente tem que estar dando conta. E a minha ideia é jogar essa pessoa nesse lugar com as minhas poesias, antes que a realidade jogue. Porque a realidade é muito cruel. Né? É verdade. Ela é muito cruel. Ela é um ataque, né? É um ataque. Então eu faço meio que clínica na literatura, sabe? O que eu faço no consultório, então, eu trago um pouco para a sua literatura, legal. E tento fazer isso. Aí é outra coisa, porque você sabe que, né, quando a gente vai escrever é outra coisa, é outro esquema. A palavra escrita é muito diferente da palavra falada. Mas eu tento um pouco fazer isso, sabe? Bacana. Nesse lugar. Como eu mencionei aqui, Pontuações é seu quarto livro. Isso. O primeiro de poesia. Você acabou de falar dos seus 3 outros livros que eram de crônicas. O que fez você
depois de 3 livros já de crônicas, migrar para a poesia? O que te levou para a linguagem poética? Não, eu fico muito feliz quando você fala que eu estou migrando para a poesia. Porque eu não sou poeta, né? Então, é muito interessante, porque isso também não foi uma coisa intencional. Assim, eu acho que eu não vou escrever outro livro de poesias, assim. Porque isso não é uma coisa assim, eu acordava de manhã e falo, agora eu vou escrever um poema. Os poetas têm disso, né? Eles são profissionais da poesia, né? Eu não sei fazer isso, assim. E é muito engraçado que, inclusive, eu nem domino a teoria da poesia, eu não tenho essa formação, né? Então, assim, é aquilo que eu te contei, às vezes eu estava tomando banho, todo ensaboado, dentro do box, e vinha uma coisa na minha cabeça, sei lá, por exemplo, pegar uma poesia aqui, pegar a primeira poesia, né, que eu chamo de liberdade, né, liberdade, ser seu próprio Rivotril. Isso é ótimo. Então isso vinha na minha cabeça, olha, interessante isso. Aí eu saía do box, todo ensaboado, pegava o celular, porque eu já escrevia direto no celular, já postava direto nas redes sociais. E aí ia assim, pronto. Daí 3 dias eu ia dormir, sei lá, 2 horas da manhã. E aí eu estava quase dormindo, vinha uma coisa na minha cabeça. Ou então de madrugada eu abria a janela. Tem uma poesia aí que é bem assim, né? Que eu não vou lembrar do título que eu dei para a poesia, mas foi uma poesia que eu escrevi de madrugada. Eu abri a janela e aí ela veio na minha cabeça. A cidade cessa, ouço o silêncio. Né? Porque quando a cidade cessa, a tendência da gente é ter um certo pânico por causa da solidão. Né? Tá todo mundo dormindo e a gente não tem a companhia de ninguém. O ideal é a gente ouvir o silêncio. A gente precisa aprender a ouvir o silêncio. Precisa. Né? Porque tem hora que não tem ninguém mesmo, né? Não, e ele é necessário. E quem disse que o silêncio é desesperador? Né? Ele pode ser confortante, inclusive. Muito, eu adoro. Eu adoro. Eu adoro. Tem uma outra poesia aí que eu gosto muito dela, que eu falo assim, amo os sons, odeio as explicações. Sabe? Essa poesia eu escrevi escutando a Gal Costa. Porque aí eu comecei a me interessar pelo timbre de voz dela, que é maravilhoso. Né? Aí eu esqueci das palavras da música que ela estava cantando, e aí eu escutei o sussurro dela, sabe? A respiração dela, né? O timbre, que é belíssimo. Né? Aí eu falei, gente, tem outros lugares no mundo, para além da palavra, e que são belíssimos, né? E que são confortantes, Sim. e que dão sentido. Até arrepio. Não é só a palavra que dá sentido, tem outras coisas no mundo que dão sentido. E nesse momento que a palavra está tão desgastada, a gente precisa ir para esses outros lugares para a gente poder buscar algum tipo de sustentação, né, na vida e tal. Né? O Lacan fala isso num conceito que ele chama de Lalang, né, que ele fala da relação mãe e filho, mãe e bebê. Ele fala que ali tem uma comunicação, porque o bebê não tem a linguagem. E a mãe entende tudo o que ele fala, não pela palavra. É verdade. Mas pelo toque, pelo gesto, pelo sussurro, pelo balbúcio. Né? É maravilhoso esse conceito, né? Que é um conceito difícil da gente captar na obra dele. E que é um conceito que eu já venho estudando tem muito tempo e que eu acho que eu vou ficar a vida toda tentando entender isso, porque é alguma coisa que foge à própria palavra e que, na verdade, eu estou tentando entender pela palavra. Né? Eu estou tentando chegar lá pela palavra. Mas é um negócio muito profundo. Né? Então, é isso. Assim, eu acho que a minha poesia, a minha escrita, eu tento trazer a psicanálise para a literatura. Faço psicanálise através da literatura, tentando colocar as pessoas aí nesse lugar, que é esse lugar que a psicanálise vai trazer, que é inclusive o que vai marcar o diferencial dela na cultura. Esse diálogo da literatura com a psicanálise, como a gente mencionou no início do nosso papo, naquele texto introdutório da nossa entrevista, é um diálogo muito antigo. Muito antigo. Como ele se inicia? Não me faça essa pergunta. Não tem essa pergunta? Eu não sei não te sabe. E mesmo porque você tem toda uma área de conhecimento
de certa maneira, unifica a psicanálise com a literatura, que eu não domino. Entendi. Aqui, por exemplo, na Faculdade de Letras, a gente tem a professora Lúcia Castelo Sim. Branco, que faz um trabalho genial nesse sentido. Então, o que você tem de teses, de doutorado, de dissertações, de mestrado, então eu não vou nem te responder para poder não falar bobagem. E as interseções? Pois é, eu conheço muito essas interseções pelo próprio Freud, pelas interseções que o próprio Freud fez e pelas interseções que o próprio Lacan fez. Entendi. O Freud, por exemplo, ele tem interseções desastrosas, né? Quando ele vai fazer psicanálise do autor, né? Isso é muito ruim, assim. Inclusive, isso é muito criticado nele, né? Quando ele pega uma obra e ele vai fazer diagnóstico do autor da obra. Que o autor da obra está fazendo projeções do inconsciente dele ali na obra, né? Os psicanalistas pós-Freud, eles já não vão fazer mais esse trabalho. Né, eles vão pegar a questão da literatura, a questão da poesia, como uma outra forma do sujeito lidar com as questões existenciais dele. Uma forma, disso que eu te falei, uma forma bem diferente dessa palavra que a gente conhece da filosofia, da ciência, né? Que é outra coisa, completamente diferente. Então, você tem estudos belíssimos, por exemplo, que a psicanálise faz do Fernando Pessoa, inclusive aqueles vários nomes que ele cria para ele. Os heterônimos dele. Os heterônimos. Maravilhosos. Eu adoro aquilo. Adoro eles, todos os três. Adoro os três. As três. De você poder se dar vários nomes. Quem falou que eu tenho que me dar o nome que me deram? E o né? mais interessante... Eu posso me dar vários nomes. E o poeta pode se dar vários nomes. Esse luxo. Né? Eu acho mais interessante essa coisa dos heterônimos do Fernando Pessoa, é que, para além dele se dar um nome novo, ele se dá uma personalidade nova. Então, essas pessoas, eles têm uma construção psicológica, emocional. Fulano é assim, assim, assado. Eu sou assim, já o outro é assim, assim, assado. Não é uma coisa só, eu resolvi chamar Joãozinho. Não, ele tem uma personalidade, ele cria uma pessoa. Isso, durante muito tempo, a psicanálise tratou isso como se fosse uma patologia. Esquizofrenia, psicose. Quer dizer, hoje a gente tem toda uma outra leitura da questão da esquizofrenia, da questão da psicose, e a gente não trabalha mais a questão da psicose como uma questão médica. É muito mais uma questão de cidadania, é mais uma questão de aceitação, da liberdade do outro, de se nomear como ele quiser. Né? Por exemplo, essa questão trans hoje, as pessoas confundem sexo com gênero. Gênero é como eu me sinto. Né? O que eu me sinto é diferente da minha anatomia. Então, eu posso nascer homem e me sentir mulher. Eu posso nascer mulher e me sentir homem. Eu posso me sentir homem 10 anos, daqui a pouco eu posso resolver me sentir mulher. O sentimento é outra coisa, diferente da anatomia. Então, eu posso me sentir do jeito que eu quiser me sentir. Né? O que eu não posso é me fazer mal. Né? O que eu não posso é fazer mal ao outro. Isso eu não posso. Me sentir me fazendo mal, eu não posso, né? Inclusive, assim, do ponto de vista da psicanálise, né, a gente tem todas as psicopatologias ainda. Por exemplo, eu não posso resolver minhas questões emocionais me picando todo, me cortando todo. Isso eu não posso fazer. Agora, me reinventando, me dando outro nome, né, usando o meu corpo do jeito que eu quiser usar o meu corpo, com a condição de que eu não me faça mal. Isso é maravilhoso, quer dizer, é isso que a gente está falando, de aceitar a questão das diferenças. Né? Então, quando eu jogo o meu leitor nesse nada, nesse vazio, eu estou dando a ele toda a liberdade dele se reinventar, como ele quiser se reinventar. Né? Então, a psicanálise, ela é uma teoria extremamente libertadora. Né? Eu acho que quando Freud senta para escutar as histéricas dele, lá no começo da psicanálise, ele está dizendo isso. Eu quero escutar como você é e vamos ver o que a gente pode fazer aqui. Você não pode se cegar, você não pode paralisar suas pernas. Então ele liberta aquelas mulheres, né? É verdade. Né? Eu acho que ele é aí um continuador do movimento feminista, ou um precursor do movimento feminista, apesar das feministas não gostarem muito dele, mas eu acho que ele contribuiu muito para a questão do movimento feminista. Então eu acho que é muito nesse lugar. Né? Bacana. E amanhã? Como é que vai ser o lançamento? A partir de que horas? O que você está preparando para a gente? Que bom. Então, é o seguinte.
Eu vou estar amanhã no Suricato, né? Um espaço cultural, inclusive, que é um espaço cultural de inclusão social, que trabalha com pessoas portadoras de sofrimento mental. É um espaço muito legal, tem um restaurante muito bacana, a comida é boa, a bebida é boa, o preço é ótimo. E o Suricato fica ali na rua Souza Bastos, na Floresta. A Souza Bastos, você pega Silviano Brandão, depois da Pitangui, você sobe à direita, fica ali no primeiro quarteirão, logo no inicinho mesmo da rua. E aí eu vou estar lá a partir das 11 horas. O livro é baratinho, vou falar só para você, R$18. Moleza. E o livro tem uma apresentação linda de um poeta amigo meu, gaúcho, o Ricardo Manieri. Ele foi muito generoso comigo. Ele me compara aqui a certas pessoas que só ele mesmo. Eu falo que a apresentação do livro é mais bonita que o próprio livro. Eu gosto muito. E o João Bosco, um amigo meu que é bailarino, ele também vai fazer uma performance lá amanhã, durante a festa de lançamento. Então eu convido todo mundo que está escutando a gente, vai lá para a gente poder, né, se conhecer, abraçar, tirar foto, ainda mais nesse momento, né? Que a gente está precisando encontrar mesmo, a gente está precisando ficar bem juntinho, bem abraçadinho. Exatamente. Passar amor. Passar amor. Passar amor. Vamos. Eu acho que o movimento contrário é o movimento da libertação. Então, o amor. Passar amor, companheirismo. Deixa eu te pedir para ler uma poesia para gente, por gentileza. Eu gosto. Aproveitar. Agora eu vou escolher. Ele vai escolher. Eu gosto disso aqui. Ver. Podemos ver e desembestar a pensar. Ver e revoltar. Ver e agredir. Ver e jogar no corpo na forma de doença. Ver e deprimir. Ou simplesmente ver. Simplesmente ver. Muitíssimo lindo. Esse aqui, eu vou ter que confessar a vocês, eu já tirei da mão dele, esse aqui é meu, de minha propriedade. Isso mesmo. Que é um livro que tem que ser lido e relido, né? Justamente pela objetividade, ele é muito profundo. Então, Evaristo, eu gostaria de mais uma vez agradecer a sua presença no Universo Literário, vir aqui nos nossos estúdios nos visitar. Prazer enorme te receber aqui na Rádio FMG Educativa. Parabenizá-lo pelo trabalho que você faz como psicanalista, como cronista, como poeta. Enfim, esse trabalho tão vasto, como blogueiro. Então, assim, parabéns por esse trabalho, sucesso para mais esse novo rebento seu. Espero. E queria te lembrar, o nosso microfone, ele está sempre aberto para as suas novidades. Legal, muito obrigado pelo afeto, pela forma como você me recebeu aqui, que me deixou super à vontade para poder falar. E eu falo demais mesmo. Então, muito obrigado à Rádio FMG Educativa, que é uma rádio que eu tenho salvo no rádio do meu carro, no som da minha casa. E eu espero que esse espaço tenha longa vida. Sim. Né? Assim, muito. Eu espero todo mundo lá amanhã. Então, Espaço Cultural Suricato, Rua Souza Bastos, 175, na Floresta. A partir das 11 horas eu estou lá, eu fico até às 15, recebendo todo mundo para poder autografar o livro, a gente tirar foto e conversar um pouco. Muito obrigado a todo mundo que está escutando a gente. Maravilha! Falando de livros. O FMG Educativa, a estação do conhecimento.